O bilionário que humilhou o homem da roça mal vestido começou a rir no meio da fazenda. E foi exatamente naquele instante que tudo saiu do controle. O sol já estava baixando quando a caminhonete preta entrou levantando poeira na estrada vermelha da fazenda Santa Vitória. Os peões pararam o serviço. Alguns ficaram olhando de longe. Outros abaixaram a cabeça na mesma hora. Todo mundo conhecia Augusto Ferraz, o homem mais rico daquela região, dono de fazendas, gado, empresas e até postos de combustível espalhados pelo estado, mas também conhecido pela arrogância. Ele desceu da Ram preta usando bota limpa, camisa cara e chapéu novo. Atrás dele estavam o filho e a nora, os dois rindo de tudo enquanto filmavam com o celular. Na porteira estava João, um homem simples. Camisa xadrez velha, calça surrada, botina gasta de barro e um chapéu de palha já rasgado nas pontas. João segurava o chapéu contra o peito enquanto tentava falar calmamente. Doutor Augusto, eu só queria mais um prazo. Augusto começou a rir, mas rir alto, daquele jeito que humilha. Ele olhou para os outros e apontou para João como se estivesse vendo algo engraçado. Prazo? Você ainda acha que tem direito de pedir alguma coisa? O filho dele começou a filmar mais perto. A mulher deu risada atrás. João abaixou os olhos, mas Augusto não parou. Olha para você. Parece mendigo de estrada. Nem roupa decente esse homem tem. Os peões ficaram desconfortáveis. Ninguém falava nada, porque todo mundo tinha medo dele. João apertou o chapéu nas mãos. Os olhos estavam cheios d'água, mas ele continuou tentando manter a dignidade. Eu trabalhei nessa terra a vida inteira. Augusto cortou na hora. Trabalhou e ficou pobre. Isso mostra que nunca foi inteligente. Os risos aumentaram, mas ele não esperava o que viria depois. João respirou fundo, olhando para o curral. Aquela terra tinha sido da família dele muitos anos antes. O pai dele havia perdido tudo numa dívida antiga. Desde então, João trabalhava ali como empregado, décadas vivendo naquele lugar, décadas cuidando do gado, dormindo pouco, trabalhando no sol e na chuva, enquanto Augusto ficava cada vez mais rico. Só que naquela semana, João havia atrasado uma parcela pequena do arrendamento da casinha onde morava com a esposa doente. E Augusto decidiu humilhá-lo na frente de todos. Você tem até amanhã para sair daqui, disse Augusto olhando nos olhos dele. E não leva nada que seja meu. João ficou imóvel. O silêncio bateu forte. Até os animais pareciam inquietos. Uma lágrima escorreu no rosto dele. A nora de Augusto filmou bem perto. Nossa, ele vai chorar mesmo? João levantou devagar os olhos. E aquilo mexeu com um dos peões mais antigos, porque o olhar de João não era de raiva, era de decepção, como se a alma dele tivesse cansado. Eu ajudei seu pai quando essa fazenda estava falindo, disse João baixinho. Augusto perdeu o sorriso por um segundo, mas logo voltou a debochar. E agora quem manda sou eu. O que aconteceu em seguida deixou todos em silêncio. Uma caminhonete branca apareceu entrando pela estrada. Ninguém conhecia o veículo. Ela parou perto da porteira. 2 homens de terno desceram, coisa rara naquele lugar. Um deles carregava uma pasta preta. O outro veio olhando diretamente para João. Augusto estranhou. Quem são vocês? O homem ignorou a pergunta. Parou na frente de João. Senhor João Batista? João ficou confuso. Sou eu. O homem abriu a pasta. Finalmente encontramos o senhor. Augusto cruzou os braços. O que está acontecendo aqui? O homem virou lentamente. O senhor é Augusto Ferraz? Sou. Algum problema? O homem puxou alguns documentos. Grande problema. O sorriso de Augusto desapareceu devagar. Os peões começaram a se aproximar discretamente. Até a mulher que estava filmando abaixou o celular.
Estamos representando um grupo internacional que comprou os direitos antigos dessa propriedade. E existe uma cláusula esquecida há mais de 30 anos. Augusto ficou irritado. Eu não tenho tempo para brincadeira. Isso não é brincadeira. O homem apontou para João. Segundo os documentos originais, ele é o verdadeiro herdeiro legal de parte dessas terras. O silêncio foi tão forte que dava para ouvir o vento batendo na cerca. Augusto riu nervoso. Isso é impossível. O advogado abriu outro documento. O pai dele nunca vendeu oficialmente uma parte da propriedade. O contrato foi invalidado judicialmente esta semana. João parecia não entender nada. Ele apenas olhava assustado. Augusto arrancou os papéis da mão do homem. Começou a ler rápido. O rosto dele mudou completamente. A arrogância foi sumindo. O filho se aproximou preocupado. Pai, o que foi? Augusto não respondeu. As mãos começaram a tremer, porque naquele documento existia algo pior. Muito pior. A fazenda inteira estava envolvida numa investigação financeira antiga e parte das contas de Augusto seriam bloqueadas imediatamente. Isso aqui está errado, ele gritou. Não está, respondeu o advogado. Inclusive, o senhor João deverá receber uma indenização milionária pelos anos trabalhados ilegalmente sobre terras pertencentes à família dele. A nora deixou o celular cair no barro. Os peões começaram a cochichar. Ninguém estava preparado para aquilo. João ficou parado sem reação. Eu? Milionário? O advogado fez um pequeno sorriso. O senhor tem direito a muito mais do que imagina. Augusto começou a perder o controle. Isso é golpe. Isso é armação. Mas os homens continuaram calmos. Amanhã cedo haverá bloqueio judicial parcial das propriedades, inclusive dessa fazenda. Augusto olhou ao redor desesperado. Pela primeira vez, ele parecia pequeno. Muito pequeno. João segurou firme o chapéu velho. Os olhos estavam cheios de lágrimas. Só que agora não eram lágrimas de humilhação, e sim de choque, de anos de dor vindo à tona de uma vez. Mas ele não imaginava o que descobriria minutos depois. Um dos advogados puxou outro envelope. Senhor João, tem mais uma coisa. João olhou assustado. Seu pai deixou uma carta registrada em cartório antes de morrer. As mãos dele começaram a tremer. Fazia mais de 20 anos que o pai tinha partido. O advogado entregou a carta envelhecida. João abriu devagar. Os olhos começaram a correr pelas palavras. E então, ele começou a chorar. Chorar de verdade. Porque naquela carta, o pai revelava algo que ele nunca soube. Algo que mudaria tudo. Filho, se você estiver lendo isso, é porque finalmente descobriram a verdade. Eu perdi as terras tentando salvar a vida da sua mãe, mas nunca vendi nossa dignidade. Um dia Deus vai mostrar quem realmente merece estar nessa fazenda. João não conseguiu continuar lendo. Os peões abaixaram a cabeça emocionados. Até alguns funcionários de Augusto ficaram mexidos. Enquanto isso, Augusto observava tudo em silêncio. O mesmo homem que minutos antes ria e humilhava. Agora parecia derrotado. Mas ninguém sabia que o pior ainda estava por vir. Porque naquele instante, uma viatura começou a subir a estrada da fazenda. E quando Augusto viu quem estava dentro dela, o rosto dele perdeu completamente a cor. A viatura subiu a estrada da fazenda devagar, levantando poeira vermelha atrás dos pneus. Augusto Ferraz ficou branco. O homem que poucos minutos antes ria alto, apontava o dedo e chamava João de fracassado, agora parecia sem ar. João ainda segurava a carta do pai nas mãos. O chapéu velho estava apertado contra o peito. Os peões olhavam de um lado para o outro, sem entender por que a polícia tinha chegado justamente naquele momento. O delegado desceu primeiro. Era um homem sério,
conhecido na cidade por não se curvar diante de gente rica. Atrás dele vieram 2 policiais e uma mulher de blazer simples, segurando uma pasta azul. Augusto tentou recuperar a postura. Delegado, o senhor está entrando em propriedade particular. O delegado olhou para ele sem medo. Por enquanto, senhor Augusto. Por enquanto. A frase caiu como pedra. O filho de Augusto deu um passo para trás. A nora, que antes ria de João, tentou pegar o celular do chão, mas a mão tremia. O delegado caminhou até o advogado. Os documentos foram confirmados? Sim, respondeu o homem. A ordem judicial saiu hoje. Augusto explodiu. Ordem judicial coisa nenhuma, isso é perseguição. O delegado tirou um papel do bolso. Augusto Ferraz, o senhor está sendo investigado por fraude em contratos rurais, apropriação indevida de terras e ocultação de documentos de herança. O curral inteiro ficou mudo. João fechou os olhos por um segundo. Não era só uma reviravolta, era a verdade chegando tarde, mas chegando. Augusto apontou para João. Foi você, seu miserável. Você armou isso? João levantou o rosto devagar. Pela primeira vez, ele não abaixou os olhos. Eu não armei nada, doutor Augusto. Eu só aguentei calado por tempo demais. Aquilo doeu mais do que grito, porque João não falou com ódio, falou com firmeza. O delegado se aproximou de Augusto. O senhor vai prestar esclarecimentos. Eu não vou a lugar nenhum. Augusto tentou se virar, mas 2 policiais ficaram ao lado dele. O filho dele, desesperado, tentou intervir. Meu pai é conhecido na região. O senhor sabe quem ele é? O delegado olhou direto para o rapaz. Sei, por isso demorou tanto. Essa frase acabou com qualquer risada. Os peões começaram a se emocionar. Alguns tinham trabalhado anos ali recebendo pouco, sendo tratados como ninguém. Muitos já tinham visto João dividir comida, ajudar animal doente, socorrer funcionário machucado, trabalhar dobrado sem reclamar. E agora, aquele homem simples estava ali, no centro de tudo. A mulher de blazer se aproximou dele. Senhor João, eu sou da Defensoria Rural. Sua família procurou ajuda muitos anos atrás, mas o processo desapareceu dentro do cartório. Agora encontramos cópias antigas. João engoliu seco. Minha mãe morreu, achando que a gente tinha perdido tudo. A mulher baixou os olhos. Ela não perdeu a honra. João chorou em silêncio, e dessa vez ninguém riu. A nora de Augusto, envergonhada, apagou o vídeo que tinha feito. Mas já era tarde. Um dos peões havia gravado tudo. A humilhação, os documentos, a chegada da polícia, a verdade sendo revelada. Augusto percebeu. Apaga isso! Apaga agora! O peão guardou o celular no bolso. Não, patrão, dessa vez o povo vai saber. Augusto rangeu os dentes, mas não mandava mais em tudo. O advogado então olhou para João. Existe uma decisão provisória. Até o julgamento final, o senhor terá direito de permanecer na casa, usar parte da terra e receber proteção contra qualquer ameaça. João respirou fundo. Aquela casinha simples, onde a esposa dele estava doente, não seria tirada dele, pelo menos não mais por Augusto. Ele virou para o delegado. Eu posso ir ver minha mulher? O delegado suavizou a voz. Pode, e eu recomendo que vá. João caminhou pela estrada de barro, devagar. Os peões abriram caminho como quem abre passagem para um rei. Não por dinheiro, não por poder, mas por respeito. Augusto viu aquela cena e sentiu a derrota maior de todas. João, o homem que ele tentou esmagar, saiu maior do que ele. Quando João chegou à pequena casa no fundo da fazenda, encontrou Dona Célia sentada na cadeira, enrolada numa manta fina. Ela olhou assustada ao ver tanta gente se aproximando. João, o que aconteceu? Ele se ajoelhou na frente dela. Não disse nada no começo. Apenas entregou a carta do pai. Célia leu devagar. As mãos dela tremiam. Quando chegou no final, levou a mão à boca. Então era verdade. João arregalou os olhos. Você sabia? Ela chorou.
Sua mãe me contou antes de morrer, mas ela tinha medo. Medo de você enfrentar gente poderosa e acabar destruído. João baixou a cabeça. A dor de anos virou silêncio. Célia segurou o rosto dele. Mas Deus não esquece ninguém, João. Na manhã seguinte, a cidade inteira falava da fazenda Santa Vitória. O vídeo da humilhação viralizou. Mas o que mais tocou as pessoas não foi a queda de Augusto. Foi a postura de João. Ele não xingou, não se vingou, não pediu aplauso. Apenas ficou de pé. Dias depois, Augusto foi obrigado a deixar temporariamente a administração da fazenda. Contas foram bloqueadas. Documentos antigos vieram à tona. Outros trabalhadores também procuraram seus direitos. E João, que antes era tratado como homem sem valor, passou a ser chamado pelo nome completo: João Batista de Almeida, herdeiro legítimo. Mas a maior surpresa veio numa tarde simples. Todos esperavam que ele expulsasse a família de Augusto da sede da fazenda. Muitos diziam que era justo, outros queriam ver humilhação de volta. Mas João fez diferente. Chamou o filho de Augusto, a nora, e os funcionários no mesmo curral onde tinha sido ridicularizado. Augusto não estava ali. Ainda respondia ao processo. João ficou no mesmo lugar onde chorou segurando o chapéu. Só que agora segurava a carta do pai. Eu passei vergonha aqui. Fui chamado de pobre, de fracassado, de nada. Mas meu pai escreveu uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele disse que a gente pode perder terra, dinheiro e casa, mas não pode vender a dignidade. Todos ficaram em silêncio. Ele olhou para os peões. Quem trabalhou aqui e foi injustiçado vai receber o que merece. Um homem mais velho começou a chorar. Outro tirou o chapéu. João continuou. Essa fazenda não vai ser lugar de humilhação. Vai ser lugar de trabalho honesto. A nora de Augusto, com vergonha, deu um passo à frente. Seu João, eu queria pedir perdão. Eu ri do senhor. João olhou para ela. Por alguns segundos, ninguém respirou. Rir de alguém caído é fácil, ele disse. Difícil é levantar alguém quando ninguém está olhando. Ela começou a chorar. O filho de Augusto também abaixou a cabeça. Meu pai ensinou a gente errado. João respondeu firme. Então aprenda certo antes que seja tarde. Meses depois, a fazenda mudou. A casa simples de João foi reformada. Mas ele não aceitou luxo exagerado. Dona Célia recebeu tratamento médico. Os funcionários passaram a ter salário justo. As famílias dos peões ganharam apoio. A escola rural, que estava abandonada, foi reaberta com a ajuda da indenização. E no portão da fazenda, onde antes Augusto humilhava gente simples, João mandou colocar uma placa de madeira. Quem pisa nesta terra merece respeito. No dia da inauguração, muitos moradores apareceram. Alguns levaram comida, outros flores. Crianças correram pelo terreiro. João ficou olhando tudo com os olhos marejados. O advogado se aproximou. O senhor venceu. João sorriu triste. Não, meu pai venceu, minha mãe venceu. Todo trabalhador humilhado venceu um pouco hoje. Naquele instante, uma caminhonete passou devagar pela estrada. Era Augusto dentro do carro, mais magro, abatido, sem chapéu caro, sem risadas, sem plateia. Ele olhou para a placa. Depois olhou para João. Por um segundo, os dois se encararam. João não fez gesto de deboche. Não apontou o dedo. Não riu. Apenas colocou o chapéu velho na cabeça e voltou para perto dos trabalhadores. Porque a maior resposta não foi a vingança, foi a dignidade. E todos entenderam que o homem da roça mal vestido nunca foi pobre de verdade. Pobre era quem tinha tudo e não tinha coração.